Boa noite. Olá, boa noite. Em sessão que já dura 12 horas, senadores decidem se o processo de impeachment de Dilma segue para julgamento final. Parlamentares tentam acordo para acelerar a sessão do plenário no Senado. Celso Russomano é absolvido no Supremo Tribunal Federal e continua candidato à Prefeitura de São Paulo. CPI da merenda na Assembleia Paulista esvazia depois de bate-boca e falta de quórum. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Ser brasileiro é saber que sem esforços não há conquistas. Na maratona aquática aprendi que desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou só, que a cada fôlego que recupero, milhões de brasileiros recuperam também. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, vamos fuxicar sobre os famosos com Esther Rocha. Tem ainda musical com o cantor Chico César. Eu recebo a atriz Cláudia Alencar para um papo que você não pode perder. É claro que tem gastronomia da melhor qualidade. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, estou te esperando você. Sessão da CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo tem bate-boca e termina por falta de quórum. A sessão durou mais de 6 horas. 5 pessoas foram ouvidas hoje. Só a participação do Corregedor-Geral do Estado levou a manhã inteira. Ivan Agostinho foi o primeiro a falar na CPI da merenda, que investiga superfaturamento e pagamento de propinas em contratos da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, com o governo estadual e prefeituras paulistas. Buscavam esse suco de laranja ou pronto em indústrias da região, ou comprava laranja no CEAGESP. De forma que o que nós conseguimos observar é que nenhuma laranja, nenhum suco foi adquirido da agricultura familiar. Do lado de fora do plenário, houve protesto de estudantes que foram impedidos de acompanhar a sessão. Quando chegaram, todos os lugares já estavam ocupados. Ele roubou, ele fechou, e o geral é só caô. O presidente da sessão, deputado Marcos Zerbini, do PSDB, não permitiu a entrada dos jovens. Zerbini disse que não havia espaço para todos e que senhas foram distribuídas para quem chegou primeiro ocupar a pequena galeria. Isso é muito indignante e mostra mais uma vez que essa comissão, ela tem lado, é uma comissão composta por diversos deputados, a maioria da base do governo, então é uma comissão que é chapa branca para encobrir os ladrões da merenda. Isso é manobra do presidente da comissão. Houve bate-boca após o deputado Alencar Santana Braga, do PT, levar para o plenário uma embalagem de carne estragada que, segundo ele, foi descartada por uma escola estadual de Mauá, na Grande São Paulo. Braga disse que a embalagem de carne foi recuperada do lixo por um aluno da escola. Apesar de ter sido descartada, a carne estava dentro do prazo de validade. Todo dia é um teatro, porque eu tenho reclamação de monte eu vou entregar hoje aqui. Hoje ainda eu tive com o Naline reclamando. Por favor, eu vou entregar hoje. Presidente, isso aqui é carne vencida. Dos 9 membros da comissão, 8 são da base aliada do governo de São Paulo. As suspeitas de fraudes envolvem contratos que somam quase 39 milhões de reais. O caso é investigado pela Operação Alba Branca da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. Ontem, um cheque no valor de R$50 mil foi apreendido da COAF em nome de José Merivaldo dos Santos, que trabalhava para o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB. A operação também apreendeu um contrato de gaveta entre a COAF e Jeter Rodrigues Pereira, outro assessor que trabalhou para a Capês. Os dois foram convidados para prestar esclarecimentos na CPI. Capês é um dos investigados da Operação Alba Branca.
Os 3 delegados que conduzem as investigações também foram recebidos hoje pelos parlamentares. Exaltado, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, acusou os delegados de estarem montando uma farsa para desgastar o governo Geraldo Alckmin. A sessão foi encerrada após mais de 4 horas e meia, depois que deputados da base governista se retiraram do plenário. A CPI volta a se reunir na próxima semana, sem a previsão de novos depoimentos. José Merivaldo dos Santos, ex-assessor do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado tucano Fernando Capês, negou que o cheque seja de propina ou relacionado à COAF. Jeter Rodrigues Pereira não quis comentar o teor do contrato de gaveta, que, segundo a investigação, foi assinado por ele. A assessoria de Fernando Capês afirmou que o deputado tem todo o interesse na apuração, sempre esteve e sempre estará à disposição para esclarecer o que estiver a seu alcance. A COAF não se pronuncia sobre o caso, que está sob sigilo. STF absolve Celso Russomano da acusação de peculato, que é o desvio de dinheiro público. Ele lidera a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Por 3-2, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram absolver o deputado federal Celso Russomano, do PRB. A relatora Carmen Lúcia e o ministro Teori Zavascki votaram pela condenação. E os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Gilmar Mendes se manifestaram pela absolvição. Russomano tinha sido condenado em primeira instância por peculato, que é o desvio de dinheiro público. Na época, a pena estabelecida foi de 2 anos e 2 meses de prisão e acabou revertida em prestação de serviços e pagamento de cestas básicas. O deputado recorreu da acusação de que pagou com o dinheiro da Câmara, entre 1997 e 2001, o salário de uma funcionária da produtora de vídeo da qual é dono. Segundo a defesa, ela tinha um salário de R$2.000 e trabalhava de fato para o gabinete do deputado. Com a absolvição do Supremo, Celso Russomano está agora liberado para concorrer na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Na hipótese de condenação, o deputado seria enquadrado na Lei Ficha Limpa, que barra a candidatura de condenados. Ele é pré-candidato pelo PRB nas eleições de outubro e lidera as pesquisas de intenção de voto pelo comando aqui da capital paulista. A Procuradoria-Geral da República ainda pode recorrer da decisão de hoje. Em sessão comandada por Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, senadores decidem em plenário se a presidente afastada Dilma Rousseff vai a julgamento final no processo de impeachment. Com 45 minutos de atraso, a sessão foi aberta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que logo passou o comando para Ricardo Lewandowski. As senadoras e os senadores aqui congregados desempenharão a magna função de juízas e juízes da causa, razão pela qual deverão agir com coragem e independência que o exercício desse elevado munus público exige. Foram quase 3 horas de embate entre os senadores pró e contra Dilma sobre questionamentos sobre o processo e a sessão. Nós não podemos sequer tirar dúvidas no plenário, no processo tão importante. Ninguém aqui está de brincadeira, nós estamos num processo sério e vamos utilizar tudo que nós pudermos utilizar para fazer uma defesa ampla da senhora Presidente da República e da democracia desse país. Eu jamais imaginei ouvir coisas tão patéticas. Todas essas questões foram superadas na comissão especial do impeachment, inclusive com manifestações e recursos que foram submetidos a Vossa Excelência. Lewandowski negou todos os pedidos feitos pela base de Dilma, que, na maioria, sugeria a suspensão do processo por vários motivos. O presidente do STF chegou a desligar o microfone da senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Não, a senhora está sem áudio. Antes do intervalo de almoço, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, falou novamente sobre o seu relatório que recomenda o impeachment. Para tentar diminuir o tempo da sessão, o senador Aécio Neves, do PSDB, discursou em nome dos outros 10 senadores do partido. Não somos nós do PSDB, não é a antiga oposição e hoje base do governo que determina qual crime para quem afronta a Constituição.
O crime, senhor presidente, é o afastamento definido lá atrás pelos constituintes, não apenas de 88, mas por vários que o antecederam. O senador Teomário Mota, do PDT, se declarou contra o impeachment de Dilma e criticou os senadores a favor. Há somente dois tipos de homens: os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. 1/3 dos senadores aqui estão envolvidos em crime e querem tirar uma presidente que nenhum crime cometeu. E a sessão do impeachment no Senado completou 12 horas de duração e, como a gente vê aqui, continua. Neste momento está falando o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Segundo o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão, falta apenas mais um senador inscrito para discursar. Na sequência, a acusação e defesa terão um tempo para falar antes que comece a votação, que será por meio eletrônico. Alguns parlamentares falaram de um suposto acordo que teria sido fechado para suspender a sessão às 11 da noite e retomar às 9 da manhã de amanhã. Mas o site do Senado informa que a previsão da mesa diretora é de que a votação comece à meia-noite de hoje. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Alguém já te contou por que é que o presidente do Supremo preside os julgamentos finais do impeachment da presidente Dilma? Ah, não, então eu vou te contar. A lei do impeachment é de 1950, tem 66 anos. E foi feita e devidamente passou a viger durante a Constituição de 1946. E essa Constituição previa que o vice-presidente, eleito sem os votos do presidente, como é agora, era o presidente do Senado. Como é que o vice poderia presidir um julgamento no qual ele era a parte mais interessada? Então é por isso que o Lewandowski está lá. Agora, o presidente do Senado, que lá é apenas um figurante, saiu do Palácio do Planalto hoje, na reunião com o Temer, para dizer que ele vai se abster. Ele está se baseando numa tradição antiga que é o chamado voto de Minerva, aquela deusa romana que é correspondente à deusa grega Atena. Ele disse que se abstém pelo seguinte: quando dá empate numa votação, o presidente vota e dá o seu voto justo, sábio, de Minerva. Não é o caso dele. Ele vai estar numa votação de 81, não precisa dar voto de Minerva se não houver empate, até porque preside o julgamento o Ricardo Lewandowski. E, no entanto, ficou numa boa, porque não agrada ninguém, mas também não desagrada nem a Dilma, nem o Temer. Eu volto, sabe quando? Na quinta-feira, direto ao assunto. Até! CPI do CARF corre risco de terminar sem resultado após o relator, o deputado João Carlos Bacelar, do PR, ficar novamente sem apresentar parecer, alegando que o plenário vai votar a prorrogação dos trabalhos. O prazo final para terminar a CPI é quinta-feira. Bacelar voltou a afirmar que não poderia apresentar um parecer no qual acusa pessoas que não foram ouvidas pela CPI. Ele disse ter recebido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, a promessa de que o plenário iria votar ainda hoje a prorrogação do prazo da CPI. Na semana passada, Maia afirmou que as chances de prorrogação do prazo eram zero, mas Bacelar informou que recebeu, ontem à noite, a garantia de que, mesmo em caso de derrota em plenário, será concedido mais prazo somente para a votação de um relatório final. A CPI começou em fevereiro, motivada pela Operação Zelotes da Polícia Federal, que desde o ano passado investiga a venda de sentenças no CARF. Segundo a polícia, conselheiros que atuam no órgão cobravam propina de empresários em troca de abatimento de multas fiscais. Estão sob suspeita 74 processos que somam 19 bilhões de reais devidos ao fisco. Da OAS, Léo Pinheiro, é indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além do empreiteiro Léo Pinheiro, foram indiciados o doleiro Alberto Youssef, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e mais 2 investigados na Operação Lava Jato. Léo Pinheiro está perto de assinar um acordo de delação premiada com o Ministério Público.
O inquérito foi instaurado para apurar repasses do consórcio SEAB, liderado pela OAS, à empresa MO Consultoria, usada por Youssef para lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Léo Pinheiro pagou propina ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no âmbito do consórcio SEAB, que foi contratado para executar as obras do Programa de Urbanização de Favelas da Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo em 2010, na gestão de Gilberto Kassab, atual ministro do governo Temer. Léo Pinheiro já foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. Youssef também já foi condenado a mais de 100 anos de prisão em outros processos da Lava Jato. Por causa do acordo de delação premiada, ele não poderá cumprir mais de 30 anos, sendo 3 em regime fechado. Já Paulo Roberto tem condenações que somam mais de 70 anos. Como colaborou com a Justiça, poderá cumprir no máximo 20 anos. Em nota, a OAS informou que não vai comentar o indiciamento de Léo Pinheiro. Já a assessoria de imprensa de Kassab disse que a contratação do consórcio foi precedida de licitação pública e seguiu rigorosamente a legislação. O advogado que defende o doleiro Alberto Youssef disse que seu cliente continuará colaborando com as autoridades também nesse inquérito. O Ministério Público Federal denuncia o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e mais 14 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia é resultado das investigações da Operação Abismo, deflagrada no início de julho. Segundo o Ministério Público Federal, Ferreira e os demais denunciados desviaram dinheiro do contrato da obra do Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro. O contrato é de 2008 e era estimado em 850 milhões de reais, mas os custos chegaram a R$1 bilhão após vários aditivos. Do dinheiro desviado, pelo menos R$1 milhão teria sido pago a Paulo Ferreira por meio de contas bancárias de terceiros e até de uma escola de samba de Porto Alegre. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também está entre os denunciados. Ele e empresários de outras 4 empreiteiras responsáveis pela obra teriam combinado os preços e pago pelo menos R$20 milhões em propinas a agentes da Petrobras e membros do PT que sustentariam o esquema. Paulo Ferreira está preso em Curitiba e tem negado as irregularidades. Ele também é alvo da Operação Custo Brasil por supostos desvios do Ministério do Planejamento e virou réu nesse caso na semana passada. Frente a frente com Eduardo Cunha, lobista Júlio Camargo confirma acusações contra o deputado afastado. Camargo, que é delator da Lava Jato, prestou depoimento ontem a um juiz representante do Supremo Tribunal Federal em São Paulo. Ele falou sobre o processo no qual Cunha é réu, por isso o deputado afastado estava presente na audiência. Sem se intimidar, Camargo confirmou que em 2011 o deputado afastado pressionou e extorquiu, cobrando dele $5 milhões em propina. Cunha teria justificado a cobrança, dizendo que tinha que sustentar uma bancada de mais de 200 deputados. Eduardo Cunha virou réu na ação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que acusa o parlamentar de receber justamente $5 milhões referentes à contratação pela Petrobras de um estaleiro para a construção de 2 navios sonda em 2006 e 2007. Cunha tem negado o recebimento da propina desde que o caso veio à tona. Presidente do PT de São Paulo, Emílio de Souza, e outros 2 ex-secretários têm R$6.620.000 em bens bloqueados pela Justiça. Emílio também teve os sigilos bancário e fiscal quebrados. A decisão, ainda provisória, atende a um pedido do Ministério Público. Os promotores acusam o presidente do PT, em São Paulo, de contratar uma empresa suspeita por mais de R$5 milhões em 2011, quando ele era prefeito de Osasco. O suposto serviço seria uma pesquisa na área de finanças públicas, a pretexto de tornar mais eficiente a arrecadação de impostos da cidade. A gestão de Emílio de Souza firmou um convênio com o Instituto Cidade, cujos diretores também são réus na ação. Para o Ministério Público, o convênio foi uma forma de driblar a necessidade da licitação.
Além disso, o Instituto teria repassado a terceiros grande parte do dinheiro recebido da Prefeitura de Osasco, o que é irregular. Com o bloqueio agora de 6,5 milhões de reais, o Ministério Público espera garantir que Emídio e 2 ex-secretários do município, se condenados, possam devolver o valor corrigido. No mês passado, a Justiça já tinha autorizado o bloqueio de 3,5 milhões de reais do petista e de outros 9 réus. Segundo o Ministério Público, em 2008, a Prefeitura de Osasco contratou sem licitação uma ONG que não prestou o serviço e ainda recebeu R$1 milhão a mais que o acertado. Na época, o ex-prefeito negou qualquer ilegalidade e argumentou que a contratação da ONG rendeu prêmios ao município e que esperava ter a chance de demonstrar isso à Justiça. Nota, Emídio de Souza afirma que não foi notificado dessa decisão de bloqueio de bens. Ainda segundo o texto, Emídio diz que quando foi prefeito, sempre tomou todos os cuidados necessários ao celebrar convênios com entidades sociais, no sentido de garantir absoluta regularidade e lisura nas contratações. Ele diz ainda que a decisão do bloqueio é liminar e que vai recorrer. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. À medida que se aproxima o dia do julgamento final e da provável deposição de Dilma Rousseff, a ficha do PT vai caindo. Depois de passar 13 anos no poder, o PT cai do céu para o inferno sem passar pelo purgatório. O partido amarga o risco de encolher nas eleições municipais desse ano. Receia perder a Prefeitura de São Paulo, hoje sua principal vitrine. O PT, de resto, assiste ao derretimento da autoridade política de Lula, sua única liderança nacional. Lula imaginou que passaria para a história como o único presidente a fazer a sucessora 2 vezes. Mas ele agora está sendo obrigado a se reposicionar em cena como o único ex-presidente que, tendo deixado o poder com 84% de aprovação, está sendo desfeito pela sucessora que ele ajudou a fazer. Lula culpa Dilma, mas ele é, no fundo, o único responsável pelo seu próprio desastre. Primeiro porque o petrolão, este mensalão hipertrofiado, foi tramado e começou a ser executado no governo Lula. Segundo porque a crise econômica é uma decorrência direta do mito da supergerente, uma ficção criada por Lula. Boa noite. Voltamos a falar da sessão no Senado que vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Neste momento está falando o último senador inscrito para discursar nesta sessão. A maioria dos parlamentares foi a favor do impeachment. Está na tribuna o senador Sérgio Peteção, do PSD. Ele saiu deste momento, ele foi o último a falar, ele já terminou o discurso. E agora, na sequência, vão falar a acusação e também a defesa. A previsão da mesa diretora é de que a votação eletrônica comece por volta da meia-noite. Caso os senadores decidam que Dilma vai mesmo a julgamento final, ele deve acontecer no final deste mês. A terça-feira foi de muita nebulosidade e poucas aberturas de sol, o que favoreceu a sensação de tempo abafado. A chuva que estava prevista não veio. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Mentano. Uma frente fria que passa aqui pela costa do Sudeste espalha nuvens de chuva por quase todo o estado de São Paulo. Para essa quarta-feira, vemos no mapa que o dia será de muita nebulosidade em quase todas as regiões paulistas, com chances de chuva. E como o vento sopra um ar um pouquinho mais frio, o calor diminui bem em relação a hoje no interior. A máxima não vai passar dos 22 graus em Marília, dos 25 em Araçatuba e dos 23 graus nas cidades de Bauru e de Barretos, lá no norte do estado. E tem previsão de chuva a qualquer hora, principalmente aqui na faixa leste, incluindo a capital, os vales do Paraíba e do Ribeira e também o litoral. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nessa quarta-feira, teremos mínima de 12 graus e máxima tarde de 19 graus, com o tempo bem fechado. Na quinta, o sol aparece mais, mas a máxima não passa dos 18 graus. E na sexta-feira, a previsão é de um dia ensolarado, com temperaturas entre 9 e 20 graus.
E agora vamos falar de Olimpíadas. Seleção brasileira masculina de basquete consegue a primeira vitória nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foi apertado, com virada a 5 segundos do final, 66-65 sobre a Espanha. Já as meninas do basquete não foram bem e perderam para a Bielorrússia por 65-63. Foi a terceira derrota seguida. No judô parecia que teríamos mais medalhas, mas Mariana Silva disputou o bronze na categoria até 63 quilos, mas acabou derrotada pela holandesa Annika van Emden. Veja outros destaques nos Jogos do Rio. O dia do judô no Rio de Janeiro começou com a vitória do carioca Vitor Penalber diante do atleta de Moçambique Marlon Acácio na categoria até 81 quilos. Depois que o africano foi punido por falta de combatividade, o brasileiro conseguiu aplicar um vazare e venceu a luta. Mas nas oitavas de final contra Sérgio Toma, dos Emirados Árabes Unidos, a história foi outra. Ele sofreu um vazare no começo do embate, conseguiu aplicar um yuko e diminuir a contagem, contudo, nos segundos finais, um novo vazare decretou a derrota e a eliminação de Vitor dos Jogos Olímpicos. Também na categoria até 81 quilos, o brasileiro naturalizado libanês Nassif Elias foi desclassificado por um golpe irregular na luta contra o argentino Emanuel Lucente. Depois da eliminação, o lutador que já defendeu a seleção brasileira ficou bastante nervoso e contestou a decisão dos juízes, além de não abandonar o tatame após a luta. Na arena de Copacabana, os brasileiros Pedro e Evandro enfrentaram a dupla canadense Schalk e Saxton e acabaram perdendo por 2-1. Os representantes verde e amarelo conseguiram vencer o primeiro set por 21-17, mas perderam o segundo por 21-18 e o tie-break por 16-14. Essa foi a segunda derrota de Pedro e Evandro, que precisam vencer os letões Samoilovs e Smedjins quinta-feira para seguirem vivos na competição. Na final por equipes do hipismo, realizada no Centro Olímpico de Deodoro, o brasileiro Rui Fonseca caiu da montaria Tom Babadil Tu após o cavalo refugar em um dos obstáculos. Com essa queda, o brasileiro deu adeus às chances de medalha no individual, mas na prova por equipes, a nota dele foi descartada. E a Advocacia Geral da União desistiu de recorrer da decisão que autorizou as manifestações em eventos da Olimpíada. Com a desistência, fica mantida a decisão da Justiça Federal que determinou o fim da repressão às manifestações políticas durante a Olimpíada. Ontem, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Comitê Rio 2016 deixassem de reprimir manifestações pacíficas de cunho político em locais oficiais durante a realização dos Jogos. A decisão veio após virem à tona casos de torcedores retirados de arenas devido à exibição de cartazes com a frase "Fora Temer". E ônibus com jornalistas da Olimpíada é atingido e tem janelas quebradas no Rio de Janeiro. O veículo fazia o trajeto entre a Arena da Juventude, em Deodoro, e o Parque Olímpico da Barra e teve 2 janelas estilhaçadas enquanto passava pelo bairro de Curicica, na zona oeste do Rio. A Polícia Militar inspecionou o ônibus e alegou que o veículo foi alvo de pedras. Porém, segundo o site do jornal Estado de São Paulo, que tinha um repórter dentro do ônibus, a tese é improvável, uma vez que ele passava longe das residências em alta velocidade e as marcas nos vidros tinham um diâmetro muito pequeno. Por isso, há suspeita de que o veículo tenha sido atingido por tiros. 12 profissionais de imprensa estavam no veículo, 2 jornalistas ficaram feridos, mas sem gravidade. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fique agora com o Rony Von, tudo seu. A gente se vê amanhã, 10 horas. Daqui a pouco, 11h30 da noite, confira um papo imprevisível com a youtuber Jujute em A Máquina. Assista agora, todo seu.